ICMS em 12%. Deputados do Amazonas voltam a destacar a vitória do Amazonas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ao completar 190 anos de história, políticos falam sobre o papel democrático do Parlamento Legislativo do Brasil. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: deputado Tony Medeiros cobra em plenário a reabertura do porto de Itacoatiara. A obra portuária do município de Iranduba recebe visita técnica do deputado Francisco Souza. E ainda, arquiteto Severiano Mário Porto recebe do Poder Legislativo a medalha Rui Araújo. Começa agora o programa Bom Dia desta quinta-feira, hoje dia 9 de maio de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Mais uma vitória para o estado do Amazonas. Os 12% de ICMS na venda dos produtos da Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio ficaram garantidos após a votação dos 12 destaques ao texto do projeto de unificação do imposto em todo o país. A articulação política entre executivo e legislativo, mais uma vez, foi fundamental para o sucesso dos interesses do Estado nesse cenário. A Assembleia Legislativa se fez presente em Brasília com os deputados Arthur Bisneto, do PSDB, e Vanderlei Dallas, do PMDB. O assunto repercutiu em plenário. A vitória do Amazonas foi articulada por meio de uma união entre as principais forças políticas do Estado. Em Brasília, o diálogo foi comandado pela bancada federal, além do governador do Amazonas, Omar Aziz, e o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Os deputados Arthur Bisneto e Vanderlei Dallas representaram o parlamento estadual. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, comemorou a vitória. É extremamente importante vir com o parecer dessa comissão econômica para o plenário, porque o plenário geralmente ele aprova o parecer das comissões, até porque lá na comissão as discussões já foram exauridas. É normal que cada um defenda a sua bandeira, mas quando se trata de Amazonas, a nossa primeira pátria, deve haver uma compreensão de que os interesses políticos e as cores partidárias têm que ficar em segundo plano nessa discussão. O governador Omar teve uma participação importantíssima, o prefeito Arthur teve uma participação importantíssima, os senadores Alfredo, Vanessa e Eduardo Braga. Portanto, houve uma união, houve um momento especial na história do Amazonas, até porque esse foi um dos momentos mais delicados, este está sendo um dos momentos mais delicados da história da defesa que nós temos do nosso polo industrial. O assunto repercutiu no plenário Rui Araújo. O deputado Marcos Rota lamentou a iniciativa contra a Zona Franca de Manaus por parte do governo de São Paulo. São pessoas que ou agem por má fé ou agem por desconhecimento, né? Eu não quero acreditar que um polo industrial consolidado como é o polo industrial de Manaus, que tem 46 anos, não seja conhecido, o mínimo que seja, por esses senadores. Então eu acho que isso é fruto de uma articulação do governo do Estado de São Paulo, através da ABINE, através de vários segmentos que não querem de maneira alguma que o polo industrial de Manaus continue gerando emprego e renda na cidade de Manaus, no estado do Amazonas e no Brasil. A vitória foi parcial. A manutenção da alíquota diferenciada para a Zona Franca de Manaus vai passar ainda por votação no Senado Federal. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares concordam que o momento é ideal para discutir outras alternativas econômicas ao estado do Amazonas. Nós continuamos tendo um modelo só de dependência do polo industrial. Nós não criamos, nós não identificamos e nós não definimos um planejamento de grande visão estratégica para a nossa biotecnologia, para o nosso potencial agroecológico, para potencializar de fato o nosso turismo. Nós ainda estamos presos a uma única alternativa efetiva. Há necessidade urgente de se buscar alternativas, ou seja, fortalecer segmentos produtivos que não dependa tanto dessa dinâmica da Zona Franca. Por exemplo, de importações de insumos, de setores que têm que ter uma tecnologia desenvolvida fora do país, do exterior, e que acaba não sendo trabalhada aqui. O deputado Sinésio Campos aposta no potencial bioindustrial da Amazônia. Indústria de fármacos, indústria de perfumes das nossas essências, e não ficar somente defendendo a indústria de tablet,
de duas rodas, eletroeletrônicos, que são importantes, mas eu creio que 46 anos de Zona Franca de Manaus já deveria se pensar e executar indústrias que possam utilizar a nossa matéria-prima. O projeto de unificação do ICMS aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e que será votado em plenário ficou assim. Produtos industrializados na Zona Franca de Manaus e o gás natural importado continuarão com percentual de ICMS em 12%. Produtos que saem de estados emergentes para estados avançados terão o ICMS aplicado em 7%. Já os produtos comercializados de estados avançados para os emergentes ficarão com o ICMS unificado em 4%, o que representa 94% das operações realizadas no país. Os estados emergentes compreendem o norte, nordeste e centro-oeste do país, juntamente com o Espírito Santo. Os estados avançados compreendem o sul do país e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós temos que agora não só mostrar aos senadores, mas a opinião pública brasileira, o que representa a Zona Franca de Manaus para o Brasil e para o mundo. Não é uma questão pura e simplesmente que representa para a economia local, não é só isso. Representa muito preservar 98% das suas florestas, isso não está sendo preservado para o povo amazonense somente. Alvo de polêmica e discussão no Congresso Nacional, o projeto do governo federal pretende reformar o imposto. A alíquota costuma ser o maior atrativo para a indústria e, por isso, é o principal ator da guerra fiscal. O Parlamento Legislativo completou, no início de maio, 190 anos de existência. Uma solenidade para comemorar a data foi realizada no Congresso Nacional. Para o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, a democracia é a principal ferramenta do Congresso e precisa ser amadurecida constantemente. A Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil foi instalada no dia 3 de maio de 1823. O ato deu início aos trabalhos legislativos no país e chegou a ser dissolvida por Dom Pedro I. No ano seguinte, o parlamento, agora formado por duas casas, a Câmara e o Senado, foi restabelecido com a outorga da Constituição do Império. Atualmente, o Congresso Nacional é formado por 513 deputados e 81 senadores, representantes de todos os estados brasileiros. Durante quase 2 séculos, a Casa Legislativa passou por situações obscuras e chegou a ser fechada no período da ditadura militar. Além dos anos de fechamento total do parlamento durante a ditadura que imperou no país de 1937 a 45, temos ainda a lembrança dos atos institucionais de 1966, quando o regime militar fechou o Congresso, cassou mandatos parlamentares, censurou os meios de comunicação e eliminou partidos políticos. Podemos afirmar que seguramente nunca vivemos um período de democracia tão pleno quanto agora, e o ambiente do parlamento é o melhor espelho disso. Basta uma rápida passagem pelos corredores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para sentir que o Congresso Nacional tornou-se realmente, como deveria ser e é, e continuará a ser, a casa do povo brasileiro. Para a deputada Conceição Sampaio, o debate das decisões feitas pelo Congresso precisam ser fortalecidas junto à população. Existem críticas também em relação ao poder legislativo, mas o próprio parlamentar, ele é alguém da sociedade. Então, na hora que a gente melhora essa discussão com a sociedade, portanto, a gente melhora também aqueles que estão representando o povo de qualquer estado. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a democracia precisa ser renovada constantemente. E o Congresso, nesses 190 anos, já passou por altos e baixos. Mas eu acredito que nós já vivemos numa democracia solidificada, ainda não amadurecida, estamos caminhando para isso, principalmente com o apoio de outras instituições, né? Não os poderes, mas como, por exemplo, os tribunais de justiça, o Ministério Público, né? São instituições que trabalham em conjunto com o Poder Legislativo, e aqui eu já falo em Poder Legislativo, no sentido de estar mais próximo da população para entender quais são os problemas e para tentar resolver esses problemas, diminuindo essas necessidades. Uma homenagem solene foi feita no Congresso para comemorar a data.
Na manhã de ontem, o arquiteto Severiano Mário Porto, conhecido como arquiteto da floresta, foi homenageado com a medalha Rui Araújo na Assembleia Legislativa do Amazonas. A propositura da homenagem partiu dos deputados Marcelo Ramos e Luiz Castro. Severiano Mário Porto nasceu em Uberlândia no ano de 1928. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido como arquiteto da floresta, ou arquiteto da Amazônia. Foi ele o responsável por conceber um modelo único de arquitetura amazônica e sustentável, que une técnicas desenvolvidas por ribeirinhos e caboclos com as mais modernas e inovadoras criações da arquitetura. Na solenidade de entrega, foi representado por sua neta, Paula Porto, que também segue os passos do avô, pois está cursando arquitetura. É muito emocionante receber essa homenagem. Acredito que ele estaria muito feliz de estar aqui. A obra dele é de extrema importância dentro do panorama de arquitetura hoje, então acredito que isso seja muito válido, e principalmente a homenagem a Manaus, que eu acho que a obra dele coloca Manaus, a cidade de Manaus, no panorama de arquitetura mundial, que eu acho extremamente importante. Os deputados Marcelo Ramos e Luiz Castro, autores da proposta de entrega da medalha, ressaltaram a importância do arquiteto para a região amazônica, já que Severiano Porto foi responsável pelos projetos arquitetônicos do prédio da sede da SUFRAMA, sede da Aldeia Infantil SOS, campus da Universidade Federal do Amazonas, sede do Fórum de Justiça Enoque Reis, além do Centro de Proteção Ambiental Balbina, em Presidente Figueiredo. O povo do Amazonas hoje paga uma conta com esse cidadão que revolucionou a arquitetura do Amazonas e que mostrou a arquitetura do Amazonas para o Brasil. Eu direi que o Severiano ele não é um homem do seu tempo, nem do tempo passado, nem do tempo futuro. Ele é um homem do tempo. Ele é um homem que soube, nas suas obras, expressar a formação histórica e social do povo do Amazonas, que soube adequar aos estudos mais adequados e atuais do seu tempo e que construiu obras que ficaram para o futuro, demonstrando um novo modelo de arquitetura, um modelo de arquitetura comprometido com a identidade da região em que ela era construída. Uma referência muito grande no país inteiro e aqui na nossa região, especialmente no Amazonas, ele deixou uma marca muito forte. Esse reconhecimento também vai se fazer através da sua família, da sua neta, que também está na área de arquitetura, e para todos os arquitetos daqui do Amazonas que estudaram, que aprenderam com ele, que trabalharam com ele, que incorporaram muito da contribuição que ele deixou. A Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo fica instituída como uma homenagem especial a quem se distinguir por méritos nos meios político, jurídico ou cultural e demais segmentos da sociedade amazonense. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais são as notícias de hoje? Olá, Amanda. Muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Vamos trazer agora as principais manchetes dos jornais impressos aqui da nossa cidade. Vamos começar com o Jornal Diário do Amazonas, que vai destacar pelo Dia das Mães, TCE dará agrado de 390 mil às servidoras do órgão. Proposta do benefício extra de R$ 1.200 a mais para cada servidora do Tribunal de Contas do Estado foi feita por Júlio Cabral e aprovada pela maioria dos conselheiros. Essa é a manchete, esse é o destaque do Jornal Diário do Amazonas. Vamos seguir agora com o Jornal do Comércio, que vai destacar: investimento ajuda a evitar desperdício deste ano. Com investimentos da ordem de R$ 412 mil para a compra de 406 toneladas de produtos regionais, a Companhia Nacional de Abastecimento formalizou o convênio com agricultores familiares através da Cooperativa dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Manacapuru, um dos municípios atingidos pela cheia. A ação pretende combater o desperdício que a atual enchente vem causando na área rural do estado. De acordo com o superintendente da Conab, Tomás Meirelles, a ação é parte integrante do programa de aquisição de alimentos e tem como objetivo ajudar os produtores em momentos de dificuldade. A gente vê a importância dessa ação aí, a gente vê diariamente nos jornais, telejornais, nos sites,
toneladas de peixes sendo jogadas fora porque não tem como armazenar e acaba se estragando. E com essa ação feita aqui pela Conab, vai ajudar aí os agricultores e também pescadores de Manacapuru. Voltando aqui para o Diário do Amazonas, a gente tem uma outra informação, que é sobre a comissão especial formada aqui da Assembleia Legislativa, de readequação da Constituição Estadual. Comissão apresenta a segunda PEC da revisão da Constituição. O relatório propõe mudanças em questões judiciais. Essa comissão foi formada aí ano passado, a deputada Conceição Sampaio é a presidente e tratou de toda a adequação aí da Constituição do Estado. Ela já apresentou a primeira PEC e hoje ela vai apresentar a segunda. Pelo menos 23 artigos da Constituição serão modificados pela segunda PEC que vai ser apresentada hoje. A maioria trata de mudanças no Judiciário. A terceira PEC será apresentada na terça-feira e encerra os trabalhos de adequação da Constituição Estadual, como já foi previsto pela Constituição Federal. Na verdade, é uma questão de adequação e tornando aí aqueles artigos, aquelas leis que já estavam velhas, agora atualizadas com base à Constituição Federal. Vamos aqui na Crítica Online, rapidamente, ver qual a notícia. Detran desenvolve ações educativas em prol de ciclistas e motoristas de Manaus. A prioridade do órgão será desenvolver ações voltadas para a educação, segurança e formação de infraestrutura com o objetivo de melhorar o trânsito, melhorar a mobilidade urbana aqui de Manaus. Uma comissão especial para a discussão de ordenamento da mobilidade urbana e rural dos ciclistas do estado do Amazonas foi formada pelo Detran Amazonas e vai aí oferecer cursos. Inicialmente eles estão cadastrando voluntários, ciclistas voluntários que vão trabalhar nesse projeto para dar andamento aí e melhorar assim a mobilidade urbana em Manaus, tanto dos ciclistas quanto dos motoristas. Amanda, hoje eu fico por aqui, amanhã eu volto com outras informações. Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Muito obrigada pelas informações. Vamos agora saber a previsão do tempo para alguns municípios do estado do Amazonas. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de dia encoberto a nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. Para o município de Inhamundá, a previsão é de tempo nublado a encoberto, com trovoadas. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 27 graus. A previsão para a Lábrea nesta quinta-feira é de céu fechado com chuvas para todo o dia. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 28 graus. Veja a seguir, Porto de Iranduba recebe visita da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é formada pelo presidente deputado Davi Almeida, vice-presidente deputado Sinésio Campos e seus membros efetivos, os parlamentares Orlando Cidade, Luiz Castro, Belarmino Lins, Abdala Prache, Marcelo Ramos e Vanderlei Dallas. Possui como atribuições o aspecto constitucional, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhes sejam encaminhadas, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e seus poderes e funções essenciais à justiça, criação, incorporação, fusão, subdivisão, desmembramento e intervenção estadual em município. Redação final de proposições aprovadas pelo plenário.
Entre em contato pelo e-mail comissão.ccrj@aleam.gov.br ou pelo telefone 31 83 4449. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O Tribunal de Justiça do Estado considerou inconstitucional a exigência de altura e idade nos concursos da Polícia Militar. A decisão foi parabenizada pelo deputado Cabo Maciel. Durante o pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Maciel parabenizou a ação do Tribunal de Justiça em considerar inconstitucional qualquer dispositivo que exija altura mínima ou requisito de idade para o ingresso na carreira da polícia ou bombeiros militares. Segundo o parlamentar, a decisão do tribunal foi acertada. Muita gente são penalizados em virtude de altura. Nós não precisamos de policiais grandes, nós precisamos de policiais que tenham cabeça. Policial hoje, a polícia tem que se modernizar. A estatura do policial, ela pode ser muito importante, mas nós queremos policiais que esteja devidamente centrado, entendido do que é fazer segurança pública para a população. Ou seja, nós precisamos de bons policiais que tenham cabeças boas, não um corpo grande. Então é necessário, eu entendo que foi acertada a decisão do tribunal e ele tem um amparo na Constituição Federal. A decisão do Tribunal de Justiça se embasou no fato de que nem mesmo as Forças Armadas possuem mais esse requisito. Esse tipo de exigência viola o princípio da isonomia, pois acaba excluindo de um concurso candidatos igualmente hábeis para o cargo por meio de um critério irrelevante para o exercício da função pública. O vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, denunciou em plenário problemas envolvendo o Fundo de Financiamento ao Ensino Superior, o FIES, do Ministério da Educação, universidades particulares e os estudantes do Estado que usufruem do benefício. De acordo com o deputado Sinésio Campos, os alunos que utilizam o FIES estão passando por constrangimentos nas universidades particulares. As grades curriculares por período estão sendo reduzidas e, assim, o tempo de formação está aumentando. Tudo para fazer com que o preço pago em alguns cursos, como medicina, se enquadre no crédito de R$ 5.000 do governo federal. Para o parlamentar, as universidades devem oferecer alternativas aos universitários, como forma de cumprir a Lei de Responsabilidade Social. Sinésio Campos anunciou que irá realizar uma audiência pública para discutir o assunto. Convocando aqui o Ministério Público Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, como também as faculdades particulares, porque eu creio que cada um tem que doar um pouco de si. O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Francisco Souza, realiza visita técnica nas obras do Porto de Iranduba. A obra faz parte de uma parceria feita entre o Governo do Estado e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. A inauguração do local já foi adiada 2 vezes por conta de problemas na infraestrutura.
As obras de construção do terminal hidroviário do município de Iranduba, situado a 27 quilômetros de Manaus em linha reta, foram iniciados em 2010 e até o momento não foram concluídas. O projeto inicial previa a construção de uma instalação portuária pública de pequeno porte no município, a construção de um terminal de passageiros e guarita, cais flutuante, ponte de acesso e câmara frigorífica, além de serviços de contenção, aterro, drenagem, terraplanagem e pavimentação da área. No total, já foram investidos mais de 20 milhões de reais na construção do Porto de Iranduba. A obra faz parte de um convênio feito entre Governo do Estado e Departamento de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. As obras estão atrasadas e paradas desde 2011 por conta de problemas na infraestrutura do porto. A balsa utilizada como a parte flutuante do terminal afundou no início deste ano. A estrutura metálica precisou ser içada e retirada da área para a manutenção. A balsa que dá o suporte de transporte, de carga, apodreceu. A obra tem falhas na sua concepção. Por quê? O porto foi mal planejado. O presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Francisco Souza, visitou o local. O parlamentar afirmou que o projeto foi construído sem avaliar as peculiaridades da região e do Rio Solimões. Segundo ele, a Secretaria de Infraestrutura do Estado solicitou alteração no projeto, mas o DENIT se recusou a fazer a mudança. O DENIT exigiu que fosse cumprido o projeto básico e o projeto executivo e não permitiu nenhuma alteração. A CEINFRA, por conta própria, visando segurança e viabilidade do projeto, aumentou a cota da balsa em 85 centímetros e foram punidos dentro do convênio. As obras deveriam ter sido entregues em dezembro do ano passado, mas a previsão agora é somente para agosto deste ano. Souza explicou que com o término da construção, a economia local deve avançar, principalmente o comércio e turismo local. Moradores do Campos Sales, zona oeste de Manaus, denunciam a existência de uma área de risco no bairro. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Defesa Civil da Assembleia, deputado Tony Medeiros, avaliou a situação e acionou os órgãos competentes. Moradores da Rua Cairo, do bairro Campos Sales, zona oeste da capital, denunciaram a falta de segurança para famílias que moram em área de risco no conjunto. A reclamação foi feita ao presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, deputado Tony Medeiros. Na ocasião, a população alegou que o perigo de desabamento de casas é iminente devido às fortes chuvas que estão ocorrendo neste período do ano. Eu tenho muito medo quando chove. E assim, de cair essa área. E eu não durmo direito quando chove. O deputado Tony Medeiros visitou o local e destacou que a falta de planejamento para a construção de moradias na cidade levou a população a ocupar as encostas. Isso é uma questão séria, é uma questão que precisa ser resolvida, afinal de contas são vidas. E as pessoas elas têm o direito a uma moradia digna. E é por isso que nós estamos aqui comprovando o risco que corre a população dessa área. O parlamentar acionou a Defesa Civil do município e solicitou um laudo da área. Às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo, acontecerá a audiência pública com o objetivo de debater questões relacionadas ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, no estado do Amazonas. A autoria dos deputados Sidney Leite e Sinésio Campos. E às 4 horas da tarde, no plenário Rui Araújo, o deputado Tony Medeiros faz sessão especial em comemoração aos 100 anos dos bois Garantido e Caprichoso de Parintins, ao vivo aqui para você. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie e-mail para bomdia@aleam.gov.br. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.